Oi, gente, sejam bem-vindos. Começamos mais uma oratória em casa, nosso processo de troca de informações a respeito de oratória. Eu sou Gilberto Vilela e depois de 10 anos de experiência em sala de aula, agora nossa experiência também com lives, onde nós podemos discutir a respeito da arte de falar em público. Já estamos recebendo aqui as pessoas, chegando aqui na nossa transmissão ao vivo. Temos aqui o Denilson, seja bem-vindo, Denilson, através do Instagram. Olá, Janete, sempre presente conosco, muito obrigado pela presença. Janete que completa hoje mais um ano de vida, parabéns, Janete, muita saúde, muita paz, muita coisa boa para você hoje e para o resto da vida. Então sejam muito bem-vindos aqui à nossa transmissão, você que nos acompanha pelo Instagram e também você que nos acompanha através do Facebook, onde nós podemos trocar essas informações a respeito de oratória em casa. E nós hoje vamos prosseguir com o nosso assunto a respeito de live, dicas interessantíssimas sobre transmissões ao vivo. Dicas super importantes a respeito de live. Boa noite, Michele, seja bem-vinda aqui conosco através do Instagram. Um prazer tê-la aqui, participando sempre das nossas transmissões. E hoje vamos prosseguir com o nosso tema a respeito de live sobre live. Lembrando que as nossas outras transmissões, as nossas últimas lives, você pode conferir através do Facebook. E agora também o Instagram, que liberou essa modalidade, em que você pode conferir também a nossa última live através do Instagram. Fique à vontade para você rever quantas vezes quiser. Fique à vontade para você participar, fazer a sua pergunta e vamos trocando informações a respeito da arte de falar em público. Gente, eu quero aproveitar aqui o momento para agradecer as pessoas que têm enviado comentários, que tem respondido a algumas questões que eu tenho colocado no Instagram e também no Face. Chegando aqui a Aparecida, também a Rosinha. Eu postei, vou até pegar aqui, que essa semana eu fiz uma postagem a respeito com a seguinte pergunta: o que você vai ter orgulho de ter feito neste período de isolamento? Agradecer às diversas pessoas que responderam, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Pessoas que comentaram que têm lido, têm partilhado a Bíblia, aproveitado bem a família, revisto valores, evoluído espiritualmente. Tem pessoas que têm estudado piano, também cuidado de horta, cuidado de si, feito pano de prato, rezado. Então as pessoas têm feito muita coisa aí durante esse período de distanciamento social. Eu perguntei também no Face e também no Instagram a respeito de quem você vai querer abraçar primeiro quando terminar este período de isolamento social. Algumas pessoas responderam: quero abraçar a minha mãe, a minha família, tantas pessoas. Muito obrigado, abraço sempre muito bom. Então você que ainda não respondeu, você que ainda não participou, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e responda pra gente quem você vai querer abraçar primeiro quando terminar este período de isolamento social. E também o que você vai ter orgulho de ter feito neste período, quando terminar este período de isolamento social. Vá lá e participe com a gente. E vamos dar um seguimento a essa nossa live de 30 minutos em nossa discussão sobre live. Relembrando que na live anterior nós falamos um pouco a respeito da utilidade de você se apresentar antes de começar uma transmissão ao vivo, também de usar uma linguagem direta, ser direto no assunto, não ficar aquela coisa que fica muito demorada. Então nós comentamos um pouco disso na live anterior. Falamos um pouco também sobre a linguagem, qual a linguagem eu devo utilizar quando eu vou fazer uma live. Falamos um pouco também a respeito dos gestos, o exagero dos gestos ou a ausência dos gestos, o quanto isso pode interferir na sua transmissão.
Nós falamos também sobre a utilidade de ter cuidado com o vocabulário, muito cuidado com as palavras que fala, com o português adequado. Nós falamos sobre a questão de olhar para a câmera e não para a tela do celular. Lembram disso? Lembra, Sãozinha? Falamos a respeito disso na última live. Lembramos também da utilidade de você conferir a bateria do celular ou também a questão do notebook e sobre a duração da live. Qual deve ser a duração de uma transmissão ao vivo? Então você que quer rever, vá lá e reveja os conteúdos que nós discutimos em nossa última transmissão. Gente, um detalhe que eu trago para vocês hoje, é interessante que a gente observe, no caso de uma transmissão ao vivo, ou seja, de uma live, que a gente observe a questão se eu preciso ou não utilizar o headphone, ou seja, o fone. É uma forma que você tem de, às vezes, diminuir um pouco dos ruídos que estão no ambiente. Não é mesmo, Ana Paula? Porque às vezes você está num ambiente, principalmente um ambiente aberto, pode ter ali um simples vento ou ruídos de um modo geral que podem interferir na sua transmissão. Então, nesse caso, é sempre interessante que você utilize o fone. Por quê? Porque ele vai ajudar a direcionar o som, direcionar a sua voz, para que as pessoas não ouçam outras informações que estão ao redor. Então, um detalhe importante que a gente deve observar quando for fazer uma transmissão ao vivo, uma live. E lembrando, gente, que é o seguinte, é sempre importante que eu tenha uma imagem positiva, como nós já falamos de cuidar do ambiente, onde é feita a live, mas é importante também que eu cuide, principalmente da questão do som. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes não assiste exatamente uma live. Às vezes a pessoa ouve uma live, não é mesmo, Renato? Às vezes a pessoa, enquanto, sei lá, lava a louça, enquanto a pessoa faz uma caminhada, ela, enquanto arruma alguma coisa em casa, ela ouve aquele conteúdo que está sendo transmitido. Ainda mais hoje que as pessoas têm, às vezes, que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então é sempre interessante que eu fique bem focado na questão do som, como esse som está saindo. Por quê? Porque se acontecer de a pessoa não ver aquela imagem, ela pelo menos ouve de uma forma mais perfeita. Então é interessante que eu sempre cuide, tanto da imagem quanto do som. Mas o som, ele é mais relevante quando acontecem essas situações, de a pessoa fazer outras coisas enquanto ela ouve aquilo que está sendo transmitido através da live. Um outro detalhe também, gente, que é importante a gente se atentar, é sobre a questão de você ter tudo aquilo que você vai usar, tudo aquilo que você for usar durante a sua transmissão, é interessante que você tenha perto de você. Porque, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês. É interessante que eu fique aqui com vocês. Eu não vou poder levantar e ir ali pegar uma coisa ou outra. Então eu tenho que evitar esse tipo de situação, porque isso pode até vir a acontecer. Infelizmente não tem como a gente bloquear tudo. Mas é sempre interessante que você tenha próximo de você tudo aquilo que você vai utilizar durante a sua transmissão. Por exemplo, eu deixo aqui perto de mim o meu copo com água, porque eu gosto de estar sempre hidratando. É sempre interessante que a gente tome água durante uma transmissão. Isso ajuda que a sua voz fique melhor e tal. Então, eu tenho que ter próximo de mim. Senão, acaba que às vezes eu vou lembrar, nossa, cadê meu copo com água? Eu não vou levantar e vou lá pegar. E nesse período de isolamento social, eu deixo perto de mim, inclusive, gente, aqui, meu guardanapo e o meu álcool gel. Que vai que eu não consigo prever se eu vou de repente dar um espirro, se eu vou de repente precisar. Até isso eu gosto de deixar próximo de mim, que vai que eu preciso durante uma transmissão ao vivo. É interessante, não é mesmo? Rogério, Maria Angélica, Wilson, Vilela. Então participem aí com a gente. E fiquem à vontade também, gente, para clicar nesse aviãozinho que tem aí embaixo, essa setinha, e enviar essa live para outras pessoas que possam assistir agora também.
outras pessoas que possam se interessar a respeito desse assunto. Então, tenha sempre as coisas ao seu alcance. Tenha sempre próximo de você tudo aquilo que você vai utilizar durante a sua transmissão. Um outro detalhe, gente, que é o seguinte: eu sempre comento aqui com vocês que vocês podem fazer perguntas, que vocês podem fazer comentários, observações, críticas a respeito de nossa transmissão. Mas se quando você for fazer a sua live, quando você for fazer a sua transmissão ao vivo, é interessante que você fique atento em relação a isso. Por quê? Porque o público é sempre interessante que ele participe. Isso gera uma interatividade, isso gera um dinamismo, isso gera um ajuntamento ali de informações em que eu e vocês pensamos juntos. Isso enriquece, então, a transmissão. Agora, se você vai manter ou não os comentários visíveis, se você vai ter ou não esse espaço para você ler os comentários, para você responder a essas questões, é preciso tomar cuidado da seguinte forma. Porque às vezes, enquanto você fala, alguém faz uma pergunta. Isso tanto para uma live como para uma apresentação em público. Eu sempre comento isso nos treinamentos. Quando alguém faz uma pergunta, quando alguém faz um comentário, isso pode às vezes quebrar o seu raciocínio, o que é normal de acontecer. Então, quando eu faço uma live e você faz um comentário aí do outro lado, eu gosto sempre de aproveitar isso, porque isso enriquece. Agora, se você não tem um certo domínio, se você vai se sentir inseguro em relação a isso, é preciso então que você tome cuidado de não responder as perguntas naquele momento e de repente responder no final, ou você responder de uma outra forma, porque isso vai quebrar um pouco o seu raciocínio. E às vezes você vai para responder a pergunta ou vai para comentar sobre aquela informação que alguém deixou ali e depois não consegue voltar ao tema principal. Porque o ideal é que eu faça o comentário, o ideal é que eu responda as perguntas, mas eu preciso ter noção se a pessoa que está do outro lado vai conseguir depois acompanhar o meu raciocínio. Você, por exemplo, que sempre acompanha as nossas lives, você nota que eu consigo acompanhar o raciocínio? Mesmo quando você faz uma observação, mesmo quando você faz uma pergunta? Isso é interessante para que eu tenha esse feedback de vocês. Então, lembrando que gera uma interatividade, mas isso pode, às vezes, no início, pode, às vezes, tumultuar um pouco o seu raciocínio. Mas se você consegue ler um comentário, se você consegue responder uma pergunta, ótimo, excelente. Só lembrar que de repente isso pode ser com o tempo, que você vai treinando, que você vai desenvolvendo a sua interatividade maior com o público. Mas é algo positivo. É interessante também, gente, é positivo também que você faça um roteiro com alguns itens que você possa acompanhar esses itens enquanto você faz a sua transmissão. Pode ser que às vezes até mude um pouco de ordem daquele roteiro que você preparou, devido a uma pergunta, devido a uma interação com o público, mas é interessante que você monte um roteiro para que você possa se lembrar de detalhes que você quer comentar. Por exemplo, eu comentei com vocês agora há pouco que eu anotei, aqui algumas informações sobre o que as pessoas responderam no Face e no Instagram a respeito de alguns vídeos, de algumas perguntas que eu postei. Então é uma forma, não tem problema algum eu dizer para vocês que eu anotei isso aqui, e isso não tem nenhuma negatividade, mas é uma forma de eu me lembrar daquela informação e passar essa informação com mais clareza, com mais detalhes. E isso às vezes é uma citação, às vezes é um trecho de um livro, às vezes é um comentário que alguém fez, então não há problema algum em fazer isso. Então é sempre interessante que você tenha um roteiro para que você possa acompanhar esse roteiro e esse roteiro tenha frases ali de efeito, ele tenha itens
que sejam chamativos e que você possa usar até para lembrar de algumas informações enquanto você faz a sua transmissão. Uma outra informação importante também, gente, se observar quando se faz uma transmissão ao vivo, é a respeito da sua voz. A minha voz está clara? Ou a minha voz é clara? Ela está sendo usada num volume adequado? Isso às vezes você só vai saber, eu só vou saber através do outro. Eu sempre comento nos treinamentos que eu faço, em sala de aula, eu sempre comento com as pessoas que o outro ele tem uma importância muito grande em relação a algumas identificações, a me dar alguns feedbacks para que eu possa melhorar aquilo que eu já faço. Não que ele vá dominar a situação, mas é interessante que a partir da prática eu começo a ter retorno das pessoas sobre minha voz, sobre o volume, sobre a minha postura, sobre o meu modo de agir. Então isso é sempre interessante que eu considere isso para que eu possa melhorar cada dia mais. E sempre importante quando você vai fazer uma live, quando eu vou fazer uma live, ou quando eu vou fazer uma apresentação em público, eu ter início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. De forma que eu inicie o assunto ali, ou seja, eu informe para o público qual vai ser nosso tema, eu motive as pessoas a estar ali comigo durante aquele período. Depois eu passo então ao desenvolvimento, que é onde eu trago mais detalhes, mais informações, e passo então à conclusão, que é onde eu chamo o público à ação. É onde eu faço uma reflexão sobre tudo aquilo que eu comentei naquela live ou também naquela apresentação presencial, aquela apresentação feita em público. Então é sempre interessante que eu tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. E é claro, gente, é claro que tudo que eu vou falar, eu preciso passar emoção. Eu preciso passar uma energia positiva para que as pessoas possam sentir que eu estou ali, me entregando para aquela situação. O sorriso, por exemplo, ele é sempre muito bem-vindo, que ele abre espaço, ele abre para que as pessoas possam se aproximar mais de você. Então, o sorriso, a energia positiva, a emoção é sempre muito positivo para que eu possa fazer uma apresentação em público ou uma live. E não só o sorriso, como também essa energia, mas exemplos. Exemplos também são sempre bem-vindos. É o que hoje a gente chama de storytelling. Storytelling, que são histórias ditas, dizendo histórias, são sempre bem-vindas, para que eu possa contar um exemplo de situações que acontecem e assim eu ilustre aquele assunto para as pessoas. Correto? Tiago, Jaquicele, Marciliano. O exemplo, às vezes, mesmo que eu fale de um assunto que outra pessoa já falou, mesmo que seja um assunto que esteja repetido, mas quando eu dou um exemplo, eu faço algo que o outro não fez. Eu coloco uma realidade maior naquela situação. Então é sempre interessante que eu conte exemplos, que eu ilustre situações para que as pessoas possam se ver naquele assunto, para que as pessoas possam se ver naquela situação e para que aquele tema também fique com uma característica específica minha. Assim eu consigo ilustrar melhor e as pessoas conseguem entender melhor aquele conteúdo. Então, exemplos, energia, sorriso, vários detalhes que são interessantes eu aproveitar e atentar quando vou fazer uma live ou quando vou fazer uma apresentação. E são muitos detalhes interessantes, gente, muitos detalhes sempre interessantes. Um que eu gosto sempre de chamar a atenção é em relação à questão dos direitos autorais. Eu vou usar uma imagem, eu vou usar ali um texto, eu vou usar uma citação.
Então é sempre importante que eu tome cuidado com a questão de direitos autorais. Ainda mais, gente, em se tratando de internet. Não é mesmo, Ângela, Alegria, chegando aqui através do Facebook? Então a gente tem que se cercar assim, de uma série de cuidados. Não é só testar os equipamentos. É claro, eu tenho que testar, praticar, para que eu fique cada dia melhor. Mas eu tenho que tomar cuidado, né, com uma série de informações. Afinal de contas, na internet, nós temos incontáveis pessoas. Quando eu dou um treinamento dentro de uma sala de aula, por exemplo, eu tenho ali às vezes 20 pessoas, ou se é uma palestra, é um número normalmente muito maior do que isso. Através dessas pessoas que estão ali presencialmente, elas podem multiplicar esse conteúdo para outras pessoas. Então, eu tenho uma noção um pouco de quantas pessoas eu atingi através de uma palestra ou através de um curso. Mas na internet, por exemplo, eu tenho noção de quantas pessoas me visualizaram no Instagram. Eu tenho noção de quantas pessoas curtiram, compartilharam, visualizaram no Face, por exemplo, ou em outras mídias. Mas essas pessoas podem ter compartilhado com outras pessoas. E essas com outras. Então, aí vira assim, incontáveis pessoas. Então eu posso às vezes falar para uma quantidade até pequena de pessoas, mas isso pode se multiplicar. Aliás, você gosta de falar para muitas ou poucas pessoas? O que você prefere? Né? Presencialmente ou quando você está, né, através da internet? O que você prefere? Muitas ou poucas pessoas? Um público maior ou um público menor? Como é que é e qual é a sua preferência, né, em relação a isso? Então, através da internet, eu tenho incontáveis pessoas. E isso pode ser altamente positivo, porque eu alcanço mais pessoas com o meu conteúdo, mas isso também, ao mesmo tempo, gera uma grande responsabilidade de eu sempre levar conteúdo com realmente seriedade, com realmente algo que vai mudar a vida das pessoas, que vai levar algo de positivo para a vida das pessoas. Então, é claro, aí gera também uma certa responsabilidade para você e para mim, né, para todas as pessoas que utilizam a questão da internet. E isso principalmente, gente, quando se utilizam temas polêmicos. Temas polêmicos são sempre delicados de se lidar. Então, se você vai fazer uma live, se o assunto é sobre temas polêmicos, se o tema é polêmico, se esse é seu foco, beleza. Mas se não, é preciso ter cuidado também, para que a gente fuja um pouco de criar polêmicas. A gente nunca vai conseguir. O Brender está dizendo aqui no Face, obrigado Brender, que prefere um público menor, prefere um público falar para menos pessoas. Ok, Brenda, obrigado aí pela sua participação. Esse às vezes às vezes é uma questão que gera divergências. Alguém prefere menor, maior? E você, o que você prefere quando vai fazer uma apresentação em público? Um outro detalhe interessante também, gente, considerando essas informações que eu passei para vocês agora, principalmente sobre a questão da quantidade de pessoas que assistem àquela informação, é a gente procurar, de uma certa forma, se blindar. Se blindar espiritualmente e até profissionalmente, porque nós temos aqui uma exposição incontrolável. É uma exposição que, a partir desta, poderão surgir N elogios, mas poderão também surgir críticas. E isso é natural, isso é normal. Eu estou me expondo para que eu possa fazer algo de positivo. É a minha finalidade desse processo de oratória. Mas isso pode também gerar algumas pessoas que podem não gostar, o que é natural. Então podem surgir críticas a partir daí. Principalmente porque as pessoas costumam, às vezes, falar coisas sobre a gente. E nem sempre falam o que é real. Podem, às vezes, até falar
me vangloriar mais do que eu exatamente sou, ou podem também me deixar com uma imagem, ter uma imagem pior do que exatamente a imagem que eu sou, do que a pessoa que eu sou. Então, nem sempre as pessoas vão falar de nós exatamente o que nós somos. Nem sempre. Não é, Marciliano? Você entende disso melhor do que eu. Com certeza. Obrigado aí pelo seu comentário. Obrigado aí a Naliene e Luísa chegando aqui conosco. Então, nem sempre as pessoas vão comentar sobre mim, sobre você, aquilo que de fato nós somos. Às vezes comentam melhor, ou às vezes comentam pior. Porque quem sabe de nós somos nós mesmos, né, gente? Na verdade. É claro que o outro faz parte de todo um contexto que precisa ser considerado e muito valorizado. Principalmente quando isso é usado com muito respeito, através do feedback. Mas, diante da situação que podem surgir críticas, eu preciso me blindar e me preparar. Surgiu uma crítica, eu preciso então estar preparado para isso. Isso pode ser natural. Isso pode acontecer naturalmente de alguém não gostar. A questão é respeitar. Nem precisa gostar, desde que respeite aquele conteúdo que está sendo feito. É por isso que eu sempre comento, sempre prezo, para que a gente possa fazer um conteúdo com responsabilidade. Responsabilidade. Porque eu não posso depender exatamente do outro para que eu defina o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. É importante, não há dúvida, mas eu não posso depender disso. Então, às vezes, a pessoa pode gerar uma crítica a partir de um conteúdo que eu faço. Então, eu tenho que me blindar um pouco a respeito disso. E, é claro, ter uma responsabilidade com aquilo que eu faço. Só fazer na internet aquilo que eu faria, por exemplo, pessoalmente. E ter a noção, gente, do quanto eu posso ajudar as pessoas através de uma fala minha. Quantas pessoas podem ser atingidas positivamente através de algo que eu compartilho de coração, através de algo que eu compartilho profissionalmente. Graças a Deus, quantos feedbacks positivos eu recebo, através do WhatsApp, através do Face, Instagram. Então, isso é muito bacana, porque a gente faz de uma forma profissional, errando e acertando, mas faz com responsabilidade. Mas naturalmente podem surgir críticas, observações. Isso também é bem-vindo. Então nós precisamos nos preparar para isso, porque podem surgir essas observações. E é claro que nós vamos aprender fazendo. É o que nós já discutimos. Só erra quem faz. Só aqueles que se submetem, que se colocam ali naquela prática, é que erram, porque quem não faz não vai errar. Então eu preciso considerar isso, considerar que o que eu tenho de positivo para partilhar com o outro, o que eu posso trocar de informações com o outro que pode ser positivo para ele. Tá, gente? Então vamos aproveitar esses detalhes. Cuidar de todo o preparo quando eu vou fazer uma apresentação em público e quando também eu vou fazer uma live, né, uma transmissão ao vivo. Cuidar da questão do som, do ambiente, do roteiro que eu vou utilizar durante aquela minha transmissão ou durante aquela minha apresentação. Ter noção que podem surgir críticas, podem surgir comentários, mas podem também surgir coisas muito positivas que vão mudar a vida das pessoas. Então isso é muito positivo de ser considerado. E partilhar, ou seja, ter aquilo de conhecimento que está em mim e dividir com o outro, isso é muito bacana, isso é muito positivo. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Então, vamos sempre partilhar e com responsabilidade. Gente, já estamos encerrando aqui a nossa live e vou deixar aqui uma informação importante para você. Essa foi a terceira live a respeito de live. E eu estou preparando um checklist. É isso mesmo, um checklist. Para que você possa montar esse checklist junto comigo. É isso mesmo. Nós vamos montar um checklist juntos
através do Facebook e através do Instagram. Você pode postar ali a sua observação. Então, em breve, eu vou postar um checklist a respeito de live, para que você possa lá observar, estar preparado para fazer uma live e até mesmo para você fazer uma apresentação em público. Então aproveitem, em breve eu vou postar e é um checklist que você vai fazer junto comigo. Você também vai poder partilhar ali informações que você julga positivas para isso. Então, se a live de hoje valeu a pena, diga aí pra gente por que valeu a pena a live de hoje. Comente aí com a gente, tá? E vamos partilhar, vamos fazer com que as informações positivas possam disseminar, possam chegar até mais pessoas. Então, por que a live de hoje valeu a pena? Comente aí com a gente. Marciliano dizendo ali parabéns, meu amigo, muito obrigado. A Aparecida dizendo aqui um abraço, né, uns aplausos. A Sãozinha dizendo aqui, né, que bacana. A Michele dizendo passou rápido, foi ótimo, boa noite. Muito obrigado pelas considerações. Então, gente, lembrando que domingo que vem tem mais às 7:50 da noite, onde vamos prosseguir com informações sobre oratória, sobre a arte de falar em público. E se você quiser mandar perguntas através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, pode ficar à vontade. Você pode rever também esses conteúdos através dessas mídias sociais, tá? Fique à vontade. Então, enquanto nós não temos os treinamentos, né, presenciais, enquanto nossos cursos de oratória não acontecem presencialmente, vamos partilhando informações através da internet. Gente, muito obrigado a todos que acompanharam o nosso conteúdo de hoje. Fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês e até domingo que vem às 7:50 da noite, se Deus quiser. Tchau, gente!